guerreiros, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Kairos Fênix. Guerreiros, se você ainda não for inscrito, se inscreva agora e dê aquele like maroto para ajudar no crescimento do meu canal, que eu tô precisando, porque até o dia 20 de fevereiro eu preciso alcançar 1000 inscritos, senão o YouTube não vai me monetizar. Falando sério agora, pessoal. Guerreiros, para aqueles que praticam sobrevivencialismo, eu quero assim dar a minha opinião sobre um pensamento que eu cheguei ontem a concluir, que seria o pensamento de um sobrevivencialista e o pensamento de um socialista. Bem, eu vou entrar um pouquinho nessa questão de ideologia um pouco, porque na minha concepção existem assim certas ideologias que não vão estar assim muito agregado no ramo do sobrevivencialismo. O sobrevivencialismo, ele tem uma tendência de fazer a pessoa procurar diversas situações para que ela possa sair em uma situação extremamente crítica. E nesse caso, a pessoa tem que se auto-observar e também observar as situações que estão ocorrendo para que ela possa ter diversos caminhos para poder se sair daquela situação. E é nisso aí que o sobrevivencialista deve procurar se auto-identificar-se. O autoconhecimento é um fator de psicologia muito importante para poder se conhecer e também saber o que vai poder fazer por ela mesma ou por aquelas pessoas, nesse caso a sua família, para poder ter essa evasão de imediato. Já os socialistas, assim, na minha concepção, a ideologia deles tende a sempre ter a tendência de esperar por um terceiro, o seu líder, ou aquele que está na frente dos trabalhos. Nesse caso, o socialista só vai esperar aquilo que o seu líder ou comandante espera que faça. E nesse caso, esse é um tipo de pensamento muito, mas muito perigoso. Depender de terceiros é uma armadilha extremamente perigosa para quem pratica o sobrevivencialismo. E essa tendência de esperar por alguém ou pelo comando de alguém vai fazer com que a pessoa não tome nenhuma iniciativa. E no sobrevivencialismo é necessário ter essa iniciativa até mesmo no momento que precisa tomar na hora. Mas, Kairos, por que você acha que o pessoal que tem essa ideologia do socialismo pode ter essa tendência de depender dos outros? Bem, pelo livro que eu estou lendo, que é Imaginação Totalitária, que eu acho um livro bem interessante, do escritor Francisco Raso, com 2 E. Ele fala a experiência própria que ele vivenciou em grupos socialistas, até mesmo do MST, que ele fala justamente sobre o pensamento desse pessoal que espera por alguma coisa, uma revolução que vai fazer e anteceder pelos pobres. Na realidade, a pobreza em si, ela se manifesta pela falta de conhecimento, um tipo de pobreza interior, e também se reflete no exterior. Assim é o meu pensamento. E nesse livro ele explica que das situações que a pessoa possa pensar, o pensamento revolucionário tende sempre a ser realmente um pensamento utópico. Nesse caso, as pessoas ficam com aquele pensamento único, um tipo de dogma político religioso, que é justamente que nesse livro ele trata, que eu ainda estou lendo. E por ter apenas esse tipo de pensamento unilateral, que é um pensamento extremamente perigoso, porque a pessoa só vai pensar naquele tipo de pensamento, preso a uma ideologia doutrinária. As pessoas do socialismo não tendem assim pensar por elas mesmas. Eu já conheci pessoas que aí não tem, como é que eu posso dizer, acha que não tem capacidade de lidar com a sua própria vida. Ou melhor, vai esperar por alguma coisa, que é um pensamento totalmente dependente. Isso é um perigo. Para a pessoa entrar no sobrevivencialismo, primeiro ela tem que ser capaz de se conhecer e saber das suas limitações, não limitações, vamos dizer entre aspas, saber o que ela pode fazer ainda muito de melhor.
é saber das suas capacidades e habilidade. Esse é um tipo de pensamento extremamente perigoso para quem quer praticar o sobrevivencialismo. No sobrevivencialismo, as pessoas procuram se sentir mais livre e independente das circunstâncias do sistema, não ser mais uma ovelhinha. Já nessa ideologia que muitas pessoas pregam do socialismo, já é um tipo de pensamento totalmente escrava. Desculpe para aqueles que ainda têm esse pensamento de ideologia do socialismo, mas eu já percebi que essas pessoas não têm a capacidade de pensar por si mesmo. No pensamento socialista, elas esperam por uma experiência que não são delas. A ideologia, é um pensamento de terceiros. Usa esse tipo de termo para controlar as pessoas. Já no sobrevivencialismo, a pessoa pensa por si mesma para saber como ela vai lidar com aquela situação. É ter aquela experiência. E esse foi o meu pensamento. Se você gostou, eu gostaria de saber da opinião de vocês. Vamos comentar aqui embaixo para poder eu interagir com vocês e ter essa troca de ideias. E também saber das suas experiências. Sobrevivencialismo é experiência vivida e ideologia revolucionária é apenas uma teoria, não é a sua experiência, mas sim é a experiência daqueles que querem ter o controle sobre você. Muito obrigado por aqueles que assistiram e força e fé e vamos ser independentes. E eu fui.